Você pode se surpreender com o que vou dizer agora, porque não é para todos, não é para curiosos, não é para quem passa e escuta apenas por diversão. Esta palavra é para você, o escolhido. Sim, você. Se você sente no fundo do peito que algo mexe com a sua alma, que algo diferente pulsa dentro de você, então continue. Se não, pode ir embora. Porque esta mensagem é secreta, rara, reservada apenas para aqueles que carregam a marca da escolha divina. Você foi separado desde o começo. Muitos tentaram te enterrar, te esconder, te calar. E ainda assim, aqui está você, ouvindo a voz que ecoa como um trovão suave dentro da sua consciência. Eles nunca imaginaram que você sobreviveria a tanto ataque, a tantas quedas, a tantos olhares de desprezo. Eles acreditaram que se te empurrassem o suficiente, você desistiria. Mas você não desistiu. Você ainda respira, e isso já é uma ameaça para o reino das trevas. Não é por acaso que todos falam de você. Não é por acaso que até os que não te conhecem sentem algo estranho quando seu nome é mencionado. Você incomoda porque você carrega um selo que não pode ser apagado. Você foi marcado pela eternidade. E essa marca grita mais alto do que qualquer fofoca, qualquer mentira, qualquer julgamento humano. Escute, não estou falando de uma motivação comum. Não estou aqui para massagear o seu ego. Estou aqui para anunciar que você é o centro de um plano divino. Você é aquele que foi levantado exatamente nesta geração para fazer o que ninguém mais ousou. Os olhos espirituais já te viram de longe. E os inimigos espirituais já tremem só de pensar naquilo que você vai ativar. Você acha mesmo que as lutas que você enfrentou foram normais? Você acredita mesmo que toda aquela dor foi apenas coincidência? Não! Cada lágrima, cada noite escura, cada silêncio pesado, tudo fazia parte do teste. O céu te observava, o inferno tentava te destruir, mas havia um propósito. E hoje, você está diante da revelação. Você passou. Você foi aprovado. Você está de pé quando muitos já teriam caído. E é por isso que agora você se torna uma ameaça ainda maior. Você não é mais apenas uma promessa. Você é o cumprimento. Você não é apenas alguém tentando sobreviver. Você é alguém que carrega fogo. E esse fogo não é comum. É fogo que queima cadeias, que destrói maldições, que abre caminhos. Você sente isso dentro de você, não sente? Essa energia que não morre, essa voz que te chama, essa inquietação que não deixa você viver como os outros. É porque você não foi criado para ser como os outros. Você não cabe no molde. Você não se encaixa no que o mundo queria que você fosse. Você é diferente. Você é perigoso para o sistema. Você é uma arma viva nas mãos de Deus. E eles sabem disso. É por isso que te empurraram até o limite. É por isso que falaram que você não se importava, que você não ligava, que você era frio, distante, rebelde. Mas a verdade é que você não se importa mesmo, não da forma como eles querem. Você não se importa com as opiniões pequenas, com os jogos de manipulação, com a pressão para ser igual. Você chegou ao ponto em que só o que importa é o propósito. Só o que importa é a voz que você escuta no espírito. Deixe que falem, deixe que inventem, deixe que tentem medir a sua vida pelos padrões deles. Eles não conseguem decifrar você, eles não têm a chave para entender por que você reage de maneira diferente. Eles não sabem que você está sendo conduzido por uma mão invisível, por uma força que governa os céus e a terra. Você é o escolhido e nada pode mudar isso. Nem o seu passado, nem os erros que você cometeu, nem as vezes que você pensou em desistir. Nada apaga o decreto que foi escrito sobre você. Você nasceu para este momento e agora o mundo espiritual inteiro está em expectativa. Não é uma palavra comum, é um chamado urgente, é um som de trombeta no meio da madrugada, é uma convocação direta. Desperte. Erga-se, ative aquilo que está dentro de você, porque o tempo da espera terminou. O relógio da eternidade marcou a hora. O portal se abriu, a batalha final se aproxima e você não pode ficar neutro. Você foi treinado pelo fogo. Você foi moldado pela rejeição.
você foi esculpido pela dor, e tudo isso te transformou em alguém que não pode mais ser manipulado. Você está mais forte do que imagina. Você já superou coisas que matariam outros, e isso é prova de que você tem uma resistência sobrenatural. Escute, eles não têm ideia de quem você realmente é. Eles esconderam sua identidade porque tinham medo que você descobrisse. Mas agora é tarde demais. Você já sabe, você já sente, você já entendeu que não foi colocado aqui por acaso. Você é uma peça-chave e sem você, o quebra-cabeça não se completa. Prepare-se, porque depois de hoje, nada mais será igual. Você vai começar a ver sinais, você vai começar a perceber confirmações em lugares inesperados. Você vai sentir que o próprio céu está cercando com mensagens, com avisos, com encorajamento. E não se assuste quando pessoas estranhas começarem a notar a sua energia. Isso é apenas o reflexo daquilo que você carrega. Você é luz em meio à escuridão. Você é voz em meio ao silêncio. Você é chama em meio ao frio. E ninguém pode apagar isso. Esta não é apenas mais uma palavra comum. Não é apenas mais um vídeo para te distrair. Esta é uma convocação, um grito espiritual. O chamado que toca a linha tênue entre a vida e a morte. E você, escolhido, precisa entender a seriedade disso. Porque não se trata apenas do que você sente agora, mas do destino eterno que está em jogo. As pessoas ao seu redor talvez riam, talvez duvidem, talvez até zombem daquilo que você carrega. Mas o mundo espiritual não ri. O mundo espiritual treme. Porque cada vez que você se aproxima da verdade, uma nova onda de ataque se levanta. Já percebeu? Sempre que você decide avançar, sempre que você escolhe se alinhar ao propósito, algo tenta te derrubar. Não é coincidência, é prova de que você é perigoso para o inferno. E você chegou a este ponto, o ponto em que não dá mais para voltar atrás, o ponto em que as máscaras caíram e agora tudo está exposto. Você já viu demais para se enganar, você já sofreu demais para continuar cego. Agora, você sabe que existe algo maior, e você sabe que esse algo maior está chamando pelo seu nome. Não ignore esse chamado. Ele não é apenas um sussurro, é um fogo que queima por dentro. É como se o próprio céu gritasse: levante-se agora, ative agora, não espere mais. Porque cada segundo conta, cada palavra que sai da sua boca carrega poder. Cada decisão que você toma é um tijolo colocado no edifício do seu destino. Entenda, o que você fala molda o mundo à sua volta. A dúvida que você declara abre portas para a derrota. Mas a fé que você confessa abre portais de glória. As trevas sabem disso. É por isso que elas tentaram sequestrar a sua voz. É por isso que tantas vezes você sentiu vontade de se calar, de desaparecer, de acreditar que não tem nada para dizer. Mas você tem. Você carrega a palavra que vai incendiar mentes, que vai quebrar cadeias, que vai libertar corações. Escute, esta mensagem é como fogo em sua mente. Ela vai consumir as dúvidas, ela vai derreter o medo, ela vai incendiar o cansaço. Porque não vem de mim, vem do alto, vem daquele que escreveu a eternidade com a própria voz. É palavra viva, palavra que cria, palavra que corta como espada de dois gumes. E você sabe disso porque já sentiu esse corte. Já sentiu a voz divina separar o que era mentira daquilo que é verdade dentro de você. Já percebeu como, mesmo quando tudo parecia acabado, algo em você dizia: ainda não terminou, ainda há mais, ainda há promessa? Esse algo era a palavra. Essa voz era a marca de que você nunca foi esquecido. Olhe bem, você não está ouvindo isto por acaso. Você foi guiado até aqui. Cada passo, cada luta, cada lágrima, tudo foi conduzido para este momento. E agora o céu sussurra com urgência: não deixe para amanhã, não espere que seja mais fácil, não espere que todos aplaudam. É agora, é aqui, este é o momento. Você é o escolhido e os escolhidos não podem se esconder. Você não pode mais fingir que não sabe, você não pode mais se comportar como se fosse apenas mais um, porque você não é. Você carrega um fardo de glória, e esse fardo não é leve, mas é santo. Ele vai te colocar em choque com o mundo, em choque com os sistemas, até com pessoas próximas. Mas lembre-se, não é sobre agradar homens, é sobre cumprir um decreto divino. Você está sendo preparado para se tornar uma voz que ecoa como trovão,
uma voz que não pede licença, que não pede desculpas por existir, que não se curva diante da pressão, uma voz que declara com autoridade: eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. E quando você fala com essa certeza, as trevas não têm escolha a não ser recuar. Elas recuam não porque você grita mais alto, mas porque você fala a verdade. Você libera a palavra que não é sua, mas daquele que é a própria verdade. Por isso eu te digo, não subestime o que está acontecendo agora. Não subestime este momento, porque ele é decisivo. É o tipo de momento que divide histórias em antes e depois. É o tipo de momento que cria marcos espirituais. O tipo de momento que daqui a anos você vai lembrar e dizer: foi ali que tudo começou. Foi ali que eu despertei. Foi ali que eu decidi nunca mais me calar. Você sente essa urgência? Não sente? Esse peso no peito, esse fogo nos olhos, essa pressão invisível. É o céu te dizendo: chegou a hora. Não existe mais espaço para adiamento. Não existe mais desculpas. É agora. E eu te digo, se você agir agora, as portas vão se abrir. Se você crer agora, as correntes vão se quebrar. Se você declarar agora, os céus vão se mover. O que antes parecia inalcançável vai se tornar realidade diante dos seus olhos. O impossível vai ser normal. O improvável vai se tornar testemunho. Você não pode mais brincar com isso. Você não pode tratar como se fosse uma opção. É destino, é decreto, é sentença divina. Você nasceu para estar exatamente aqui, exatamente agora. Por isso, receba coragem, receba clareza, receba fogo, porque você não está sozinho. Existe um exército invisível ao seu redor. Existem anjos designados para proteger, para guiar, para abrir caminhos. Existe uma nuvem de testemunhas que torcem pela sua vitória. Existe um Deus que já decretou: Ele é meu, ela é minha, eles não serão destruídos. E quando o céu fala, nada pode calar. Quando Deus decide, ninguém pode mudar. E Ele decidiu por você. Ele te escolheu, Ele te marcou, Ele te levantou. Agora é você que precisa se levantar. É você que precisa responder. É você que precisa abrir a boca e liberar a palavra. Não deixe o silêncio dominar. Não permita que o medo dite as regras. Este é o momento de falar, de declarar, de incendiar. Você não é apenas mais um na multidão. Você é o trovão no meio da tempestade. Você é a chama no meio da noite. Você é o escolhido. Você precisa entender agora algo que muda tudo. Porque não é apenas sobre sentimentos, não é apenas sobre energia, é sobre lei, lei espiritual, lei divina, uma lei que já está em funcionamento desde o início dos tempos. E essa lei é simples, mas poderosa. Morte e vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21 já declarou: não é metáfora, não é poesia, é decreto. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente. Cada frase que você libera é um ato criativo. Você é escolhido e por isso as suas palavras têm peso. Você não fala como os outros. Quando você fala, o mundo espiritual reage, os céus se movem, as trevas se incomodam, os destinos se alinham. É por isso que tantas vezes quiseram te calar. É por isso que tantas vezes você mesmo quis desistir de falar. Porque a sua voz não é comum. A sua voz é espada, é fogo, é chave que abre e fecha portas invisíveis. Pense, o universo inteiro foi criado por palavras. No princípio, Deus disse: haja luz, e houve luz. A voz foi o instrumento da criação. Não foram armas, não foram mãos humanas, não foi esforço físico, foi a palavra. A palavra é lei criativa, a palavra é energia em forma pura. E você, como imagem e semelhança de Deus, carrega essa mesma capacidade. Então eu te pergunto, que tipo de vida você está construindo com as palavras que fala? Porque não há neutralidade. Cada vez que você abre a boca, ou você planta a vida, ou você planta a morte. Ou você libera bênção,
ou você libera maldição. Não existe meio termo, não existe palavra perdida. Cada sílaba é registrada no mundo espiritual. Cada declaração se transforma em realidade invisível, que cedo ou tarde se manifesta no visível. Você já percebeu isso? Quando você fala mal de si mesmo, tudo parece piorar. Quando você diz que não consegue, de repente obstáculos crescem. Quando você se chama de derrotado, até coisas pequenas viram gigantes, porque você está assinando decretos contra si mesmo. E as trevas se aproveitam disso. Elas não têm poder para criar, mas usam suas próprias palavras contra você. Mas quando você fala vida, quando você declara fé, quando você solta da sua boca aquilo que Deus já disse sobre você, algo muda. Os céus se abrem, portais se alinham, o impossível começa a se mover. Você já experimentou isso? Talvez em pequenos momentos, quando disse que ia conseguir e conseguiu, quando declarou vitória e de repente portas se abriram. Não era coincidência, era lei espiritual em ação. Você é escolhido e precisa usar essa lei a seu favor. Não desperdice a sua voz com murmúrios, reclamações, negatividade. Cada palavra é poder demais para ser jogada fora. Cada frase é como fogo sagrado. Imagine que cada vez que você fala, você está lançando flechas no mundo espiritual. Flechas que podem atingir alvos de vitória ou de destruição. Eles sabem disso. É por isso que tentam te distrair. É por isso que querem te prender em ciclos de falar mal de si mesmo, de repetir derrotas, de concordar com mentiras. Porque cada vez que você concorda com a escuridão, você fortalece as cadeias. Mas cada vez que você concorda com a luz, você quebra correntes. Olhe para a sua própria história. Quantas vezes você disse, não dá mais, e parecia realmente não dar? Quantas vezes você pensou, eu não sou nada, e o mundo tratou você como nada? Mas também quantas vezes você ousou declarar, eu vou vencer, e de repente caminhos se abriram do nada? Isso é lei. Isso é a prova de que você tem mais poder do que imagina. E agora, eu te digo, escolha bem. Porque daqui para frente não há espaço para neutralidade. Você não pode continuar lançando palavras sem pensar. Você não pode continuar concordando com mentiras sobre quem você é. Você precisa se alinhar. Você precisa começar a falar vida sobre a sua própria vida. Você precisa começar a declarar vitória, mesmo quando os olhos só veem derrota. Você precisa declarar saúde, mesmo quando sente dor. Você precisa declarar abundância, mesmo que a conta está vazia. Porque as palavras são sementes, e sementes não ficam invisíveis para sempre. Elas brotam, elas crescem, elas frutificam. O que você está colhendo hoje é fruto de palavras de ontem. O que você vai colher amanhã depende das palavras de hoje. Não tenha medo. Você não está condenado a repetir palavras de morte. Você pode mudar o decreto. Você pode quebrar maldições. Você pode cancelar sentenças que você mesmo pronunciou. Como? Liberando novas palavras, palavras de vida, palavras alinhadas com o que o próprio Deus disse sobre você. Você não é fraco. Você não é inútil. Você não é rejeitado. Você não é esquecido. Você é forte no Senhor. Você é amado antes da fundação do mundo. Você é marcado pela eternidade. Você é templo vivo da presença divina. Você é guerreiro em meio à batalha. Você é luz que brilha em trevas densas. Repita isso. Declare isso. Torne isso seu manto, seu espada, seu escudo. Porque cada vez que você declara a verdade, a mentira perde força. Cada vez que você fala vida, a morte recua. Cada vez que você abre a boca para concordar com o céu, o inferno é lembrado de que perdeu. Você já percebeu que até mesmo as promessas de Deus não se manifestam até serem declaradas?
Elas existem, mas ficam no invisível até que alguém concorda, até que alguém fala, até que alguém libera com a boca. É por isso que a sua voz é essencial. É por isso que você não pode se calar. Você não está aqui apenas para ouvir. Você está aqui para responder, para repetir, para liberar, para decretar. Sua boca é um altar. Sua língua é uma espada. Suas palavras são tochas acesas que iluminam o caminho. E eu te digo, quando você começar a usar sua voz da maneira correta, prepare-se, porque o mundo ao seu redor vai mudar. Pessoas vão notar a diferença, situações vão se alinhar, portas que estavam fechadas vão ranger e se abrir, porque o mundo espiritual sempre responde à voz de quem sabe quem é. Você é escolhido, suas palavras são decretos. Não desperdice mais tempo, não desperdice mais voz. Levante-se e fale, declare, ative, porque a vida ou a morte estão à espera da sua escolha. Você precisa compreender algo ainda mais profundo. Não é apenas que suas palavras têm poder, é que elas carregam uma responsabilidade divina, porque você não é qualquer um. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. E se Ele usou palavras para dar origem ao universo, então a sua boca também carrega o reflexo dessa força criativa. No princípio, quando tudo era vazio, quando a escuridão cobria a face do abismo, Deus não empunhou armas, não moveu músculos, não reuniu exércitos. Ele simplesmente disse: haja luz, e houve luz. A criação inteira nasceu de um decreto verbal. O som da voz divina atravessou um nada e gerou realidade. O caos se transformou em ordem porque uma palavra foi liberada. E você, escolhido, carrega esse mesmo DNA. A mesma centelha está em você. O mesmo poder está escondido em sua língua. Quando você fala, o mundo espiritual se move. Você é reflexo do Criador e sua voz é a extensão do sopro que formou os céus e a terra. Isso não é pouca coisa. É um chamado tremendo. É uma honra, mas também um peso. Porque cada palavra é semente. Cada declaração é plantada em um solo invisível que, mais cedo ou mais tarde, dará fruto. Bons ou maus frutos. Palavras de vida produzem vida. Palavras de morte produzem destruição. Não existe neutralidade. É por isso que Jesus advertiu com tanta seriedade: de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36, 37 ecoa como trovão até hoje. Você entende isso? Nada do que você fala cai no esquecimento. Nada do que você solta no ar desaparece. Cada frase, cada murmúrio, cada crítica, cada declaração de fé ou de medo, tudo está registrado. O céu registra, o inferno observa, terra responde. Você, escolhido, não pode brincar com palavras. Não pode viver como os outros, que falam sem pensar, que amaldiçoam a si mesmos sem perceber, que desperdiçam o dom da voz com reclamações. Você não. Sua boca é um altar. Sua língua é uma espada. E uma espada usada sem cuidado pode ferir até quem a empunha. Por isso, hoje o chamado é para a disciplina, para a responsabilidade, para a consciência. Você precisa alinhar sua boca ao céu, precisa vigiar, não apenas contra os inimigos externos, mas contra a tentação interna de soltar palavras sem filtro. Porque cada frase é decreto, cada sentença cria um destino. Pense em quantas vezes você mesmo lançou sementes ruins. Quantas vezes disse que não era capaz, que não era digno, que não tinha valor. E essas sementes germinaram em insegurança, em medo, em portas fechadas. Mas agora é a hora de mudar. Agora é a hora de arrancar essas raízes venenosas e plantar sementes novas. Palavras de fé, palavras de vitória, palavras alinhadas ao coração de Deus. Não é fácil, eu sei, porque a carne grita, porque o ambiente pressiona, porque as emoções explodem. Mas é exatamente aí que está o teste. Controlar a língua é controlar o próprio destino. Quem vigia a boca, vigia a vida.
Quem disciplina a fala, disciplina o futuro. A Bíblia declara: o que guarda a sua boca preserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios se destrói. Provérbios 13:3. Entenda, não é exagero, é realidade espiritual. Palavras descontroladas são como fogo solto em uma floresta. Elas se espalham, queimam, destroem. E Tiago 3:5-6 nos lembra: a língua é um fogo. Sim, um pequeno membro, mas capaz de incendiar destinos inteiros. Você não pode se dar ao luxo de brincar com fogo. Você é escolhido demais para desperdiçar esse dom. Você precisa aprender a usar sua boca como instrumento de criação, não de destruição. Como canal de bênção, não de maldição. E não se trata apenas de falar coisas bonitas ou positivas. Trata-se de alinhar sua boca com o céu, de repetir aquilo que já foi decretado por Deus sobre você, de transformar sua língua em eco da palavra eterna. Porque só assim sua voz terá o peso da eternidade. Só assim suas declarações atravessam céus e mudam realidades. Veja, cada palavra é uma semente, e cada semente carrega dentro de si um futuro. Algumas germinam rápido, outras levam tempo, mas todas frutificam. E você, escolhido, precisa decidir que tipo de futuro vai plantar. Palavras são como chaves, podem abrir prisões ou podem abrir palácios, podem acorrentar ou libertar, podem levantar muralhas ou abrir portais. E quando você entende isso, nada mais será igual. Você vai começar a vigiar cada frase, vai começar a pesar cada palavra, vai perceber que até no silêncio existe poder. Porque às vezes, o maior ato de fé não é falar, mas se calar diante da pressão. Saber quando não responder, saber quando guardar a boca para não soltar decretos de derrota. Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio. Ele tinha todo o poder para se defender, para responder, para rebater. Mas ele sabia, aquele não era um momento de palavras humanas, era um momento do decreto divino se cumprir. Às vezes o silêncio é a espada mais afiada. Às vezes, não dar voz ao inimigo é a maior vitória. Por isso, aprenda. Falar no tempo certo é poder. Calar no tempo certo também é poder. E os escolhidos sabem discernir. Sabem quando soltar fogo e quando segurar a espada. Você é escolhido. Suas palavras não são pequenas. Sua boca não é comum. Você foi criado à imagem daquele que disse: haja e ouve. Então vigie. Discipline, use com sabedoria, porque cada frase que você liberar daqui para frente será um tijolo no edifício do seu destino. Cada palavra será registrada, cada declaração será cobrada. Você não pode viver como os outros. Você é diferente, você foi separado, e porque você é reflexo do Criador, sua voz tem peso eterno. E eu te digo, chegou a hora de alinhar. Chegou a hora de consagrar sua boca. Chegou a hora de transformar sua língua em instrumento de glória. Você não pode mais desperdiçar. Você não pode mais soltar palavras inúteis. Você precisa falar vida, precisa falar luz, precisa falar vitória. Porque cada palavra é uma semente e o jardim do seu futuro depende daquilo que você planta hoje. Agora você precisa encarar a guerra mais difícil de todas. Não é apenas a batalha contra inimigos externos, contra vozes de fora, contra pessoas que te perseguem. A guerra mais feroz acontece dentro de você. É a batalha da mente. É o confronto silencioso das palavras que você mesmo lança contra si. Você já percebeu como, muitas vezes, não é o que os outros dizem que mais te fere, mas o que você repete para si mesmo? Você se olha no espelho e diz: eu não sou suficiente. Você enfrenta um desafio e pensa: eu nunca vou conseguir. Você compara sua vida com a dos outros e conclui: eu sou menor, eu sou fraco, eu não tenho nada. Essas frases não são apenas pensamentos, elas são decretos, elas são maldições que você mesmo ativa. E cada vez que você repete essas sentenças, você abre brechas, você dá permissão para que a escuridão construa fortalezas na sua mente. Você assina, sem perceber, pactos com a derrota.
porque as trevas não criam nada, mas se alimentam das suas palavras negativas. Escute, você precisa parar de se amaldiçoar. Você precisa quebrar essa corrente agora, porque enquanto você continuar repetindo mentiras sobre si mesmo, você continuará preso em um ciclo de fracasso. Mas quando você decidir trocar as palavras de morte por palavras de vida, a atmosfera vai mudar. É aqui que entra o segredo. Substitua cada sentença de autossabotagem por um decreto de vitória. Substitua cada mentira por uma verdade eterna. Quando você ouvir em sua mente, eu não consigo, responda com a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 não é apenas uma frase bonita, é um decreto do céu. Quando a escuridão sussurrar, você não vale nada, declare, eu te louvo porque fui criado de maneira especial e admirável. Salmo 139,14 é sua identidade verdadeira. Quando as vozes disserem, você vai falhar de novo, levante-se e proclame, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4,4 é seu escudo. Cada vez que você substitui uma mentira por uma verdade, você destrói uma fortaleza invisível. Cada vez que você troca a autossabotagem por declaração de fé, você corta correntes que te prendiam há anos. Você começa a reprogramar sua mente, a renovar seu espírito, a alinhar sua boca com o céu. E não pense que é fácil, porque essa é uma guerra diária, é uma luta constante. As mentiras foram repetidas por tanto tempo que parecem verdade, mas não são. Você não é fraco, você não é derrotado, você não é um acidente, você é escolhido. E o escolhido não se define pelas quedas, mas pelo chamado. Olhe para a sua própria história. Quantas vezes você caiu e acreditou que era o fim? Quantas vezes você fracassou e disse para si mesmo, acabou, eu não sirvo para nada. Mas mesmo assim, algo dentro de você continuou empurrando. Algo dentro de você se recusou a desistir. Essa voz não era sua carne, era o Espírito gritando, levante-se porque você ainda tem promessa. Você precisa aprender a ouvir essa voz. Precisa dar mais espaço para o sussurro do céu do que para o grito da carne. Precisa treinar sua boca para ser aliada da sua vitória, não da sua derrota. Cada vez que você diz, eu não posso, você alimenta o gigante. Mas cada vez que você diz, eu posso todas as coisas em Cristo, você pega a pedra e prepara o estilingue. Cada vez que você diz, eu não presto, você amarra seus próprios pés. Mas cada vez que você diz, eu fui escolhido antes da fundação do mundo, você rompe correntes invisíveis. E eu te digo, o inferno morre de medo de alguém que aprendeu a controlar suas palavras internas, porque eles não conseguem mais te manipular, não conseguem mais te enganar, não conseguem mais usar a sua própria voz contra você. Você é escolhido, e escolhido não vive sob a tirania da autossabotagem. Escolhido aprende a falar como rei, mesmo antes de sentar no trono. Escolhido aprende a declarar vitória, mesmo no meio da guerra. Escolhido aprende a chamar à existência coisas que ainda não existem, porque sabe que a palavra é semente. Então comece agora, troque suas frases, quebre os ciclos. Se olhe no espelho e em vez de dizer, eu não sou nada, diga, eu sou obra-prima do Criador. Se encare diante da dificuldade e em vez de pensar, eu nunca vou sair disso, declare, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se sinta fraco e em vez de dizer, eu não aguento mais, proclame, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você precisa se ouvir, precisa repetir até acreditar. Precisa encher sua atmosfera com declarações de vida até que sua mente não tenha mais espaço para mentiras. E não é apenas sobre você. Suas palavras vão afetar sua família, seus amigos e seu ambiente. Quando você começa a falar vida, até os que estão perto começam a respirar esperança. Quando você abre a boca para abençoar, até quem não acredita começa a sentir algo mudar. Você não é só responsável por si, mas pelos que estão ligados a você. Por isso vigie, escolha bem, declare alto, porque a autossabotagem só tem poder enquanto você concorda com ela. Mas o momento que você diz, basta, eu não vou mais me amaldiçoar, a cadeia se quebra. Você é escolhido e a sua boca não será mais usada contra você. A partir de hoje, ela será usada para decretar quem você realmente é. Um vencedor,
um guerreiro, uma coroa viva de glória nas mãos do Criador. Agora é hora de olhar para um dos maiores exemplos da força que existe na palavra de fé: Davi diante de Golias. Você conhece essa história, mas hoje vai enxergar de outra maneira. Porque não é apenas sobre um jovem com uma pedra contra um gigante, é sobre o poder da boca. É sobre como uma declaração de fé pode mudar uma batalha inteira. Golias se levantava dia após dia, zombando, intimidando, lançando palavras de medo. Ele não apenas mostrava sua altura, sua armadura, sua espada. Ele usava a língua como arma. Ele declarava derrota sobre Israel antes mesmo de qualquer luta. Ele plantava medo com palavras, ele amaldiçoava com a boca. E durante 40 dias, o povo de Israel acreditou. Eles se encolhiam, paralisados porque aceitaram o decreto do inimigo. O gigante usava a voz para prender uma nação inteira. Mas então apareceu Davi, e antes de segurar a pedra, antes de armar o estilingue, antes de correr para o campo de batalha, ele falou. Ele abriu a boca e declarou vitória. Ele não disse, vou tentar. Ele não disse, quem sabe eu consiga. Ele disse, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você entende isso? Antes de qualquer ato houve uma declaração. A vitória nasceu da palavra. A guerra foi vencida antes mesmo da pedra voar, porque Davi decretou com fé. Ele ativou o céu com a boca. E é isso que você precisa aprender, escolhido. Você não vence apenas com força, com estratégia, com inteligência humana. Você vence com palavras alinhadas ao poder de Deus. Você vence declarando antes de ver. Você vence profetizando antes de tocar. Você vence abrindo a boca para decretar o que o céu já escreveu sobre você. O gigante pode ser doença, pode ser crise financeira, pode ser medo, pode ser rejeição. Não importa o tamanho, o que importa é a palavra que você libera. Se você se cala, o gigante continua falando e intimidando. Mas se você abre a boca e declara a promessa, o gigante cai. Escute, quando você diz, eu sou curado pelas pisaduras de Cristo, Isaías 53:5, você solta uma pedra invisível contra a enfermidade. Quando você proclama, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, Filipenses 4:19, você lança uma pedra contra a falta. Quando você declara, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, Timóteo 1:7, você arremessa uma pedra contra o medo. E essas pedras, impulsionadas pela fé, nunca erram o alvo, porque não vêm da sua força, vêm do céu. Elas são palavras vivas, carregadas de promessa, impulsionadas pela mão do Todo-Poderoso. Você precisa parar de dar palco ao gigante, precisa parar de repetir as mentiras que ele fala, precisa começar a falar mais alto, a declarar mais forte, a profetizar com ousadia, porque o gigante não é derrotado pelo silêncio, ele é derrotado pela confissão de fé. E a fé fala, a fé abre a boca, a fé declara mesmo que os olhos só veem derrota, a fé proclama vitória quando tudo parece perdido, a fé chama à existência coisas que ainda não existem. Você é escolhido, e como Davi, você foi chamado para falar antes de agir, para declarar antes de tocar, para decretar antes de conquistar. A sua voz é a sua primeira arma, seu decreto é a sua primeira pedra. Não importa se o gigante ri, se as pessoas duvidam, se os outros tentam te calar. Quando você fala alinhado com Deus, o mundo espiritual se curva, o inferno recua, os céus respondem. Então eu te digo, comece a usar sua boca como Davi usou. Pare de dizer, é impossível, e comece a declarar, nada é impossível para Deus. Pare de dizer, não vai dar, e comece a declarar, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Pare de se enxergar como vítima e comece a se declarar vencedor, porque quando você declara, você ativa. Quando você profetiza, você abre caminhos. Quando você fala vida, você chama vida. E não se engane, o inimigo vai tentar rir, zombar, intimidar, mas cada palavra de fé que você libera é como um estilingue carregado, e cedo ou tarde a pedra vai acertar a testa do gigante. Você não precisa gritar, você não precisa ter multidão aplaudindo, você só precisa crer no que fala. Davi não confiou na pedra, confiou na palavra que saiu da sua boca, confiou no Deus que sustentava cada sílaba. E você, escolhido, precisa fazer o mesmo.
Declare cura, declare libertação, declare abundância, declare paz, declare vitória. Abra a boca até que sua atmosfera esteja saturada de fé. Repita até que sua mente se alinhe. Profetize até que o impossível se dobre. Porque a vitória já está decretada. Você só precisa ativá-la com palavras. Você só precisa liberar o que já está escrito. Você só precisa ser boca de Deus na terra. E quando você fizer isso, prepare-se, porque os gigantes vão cair, porque muralhas vão ruir, porque correntes vão se quebrar, porque a sua vida vai se tornar testemunho vivo de que as palavras de fé não falham. Você é escolhido, e como Davi, você foi chamado para falar antes de agir, para declarar antes de tocar, para decretar antes de conquistar. A sua voz é sua primeira arma, seu decreto é sua primeira pedra. Não importa se o gigante ri, se as pessoas duvidam, se os outros tentam te calar. Você já entendeu que suas palavras carregam poder. Já entendeu que sua boca é arma, é chave, é espada. Mas agora precisa ouvir algo ainda mais sério. A língua também é fogo. Um fogo que pode purificar, mas também pode destruir. Um fogo que pode iluminar, mas também pode consumir. Tiago 3, 5 e 6 declara: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. Você percebe? Um fósforo aceso pode colocar uma floresta inteira em chamas. Uma frase dita fora de hora pode arruinar relacionamentos, pode destruir futuros, pode abrir feridas que duram anos. Você é escolhido e por isso não pode se dar ao luxo de falar como os outros. Não pode se dar ao luxo de soltar palavras sem pensar, de reagir no calor da raiva, de usar sua boca para ferir. Porque cada vez que você fala sem controle, você solta fogo que não consegue apagar. Aqui está a verdade dura. Muitos destinos já foram queimados por palavras. Muitos sonhos já foram destruídos não por inimigos externos, mas pela falta de disciplina da boca. Porque uma língua sem freio é como um cavalo desgovernado. Causa caos por onde passa. Por isso, o Espírito te chama hoje para a disciplina, para aprender a guardar os lábios, para entender que, às vezes, a maior demonstração de força não é falar, mas calar. Provérbios 3:3 já declarou: o que guarda sua boca preserva sua alma, mas o que muito abre os seus lábios se destrói. Você já passou por isso, já disse coisas no calor do momento e se arrependeu depois. Já lançou frases que feriram pessoas que você ama. Já abriu a boca e liberou decretos que até hoje ecoam na sua mente. Isso não pode continuar. Você é escolhido demais para viver sem disciplina. Jesus nos deu exemplo. Quando estava diante de Pilatos, quando foi acusado injustamente, quando poderia ter falado, ele se calou. O silêncio foi a arma. Porque não era hora de argumentar, era hora de cumprir propósito. Às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. Às vezes, não responder é a maior vitória. Eclesiastes 3:7 nos lembra: há tempo de calar e tempo de falar. O escolhido precisa discernir, precisa saber quando liberar a espada e quando guardá-la. Precisa entender que até o silêncio, quando guiado por Deus, é profético. Escute, o inimigo muitas vezes tenta te provocar para te fazer falar fora de hora. Ele sabe que se conseguir arrancar de você palavras precipitadas, pode usá-las contra você. É por isso que tantas discussões surgem do nada, tantos ataques verbais, tantas provocações, porque eles querem te empurrar para fora da disciplina, querem te arrancar palavras que depois pesam como correntes. Mas você não é marionete, você não é controlado pelo ambiente, você é escolhido, e o escolhido aprende a controlar a boca, aprende a respirar fundo, aprende a esperar o momento certo, aprende a colocar um filtro espiritual antes de soltar qualquer frase. E não se trata de viver em silêncio total, trata-se de falar vida quando é hora de falar e escolher o silêncio quando o perigo é grande demais.
Trata-se de usar a boca como um instrumento consciente e não como reação automática. Cada palavra sua é uma semente. Cada silêncio seu é um escudo. Cada frase liberada no tempo certo é uma chave que abre portais. Cada silêncio guardado no tempo certo é uma muralha contra ataques. Você precisa cultivar essa disciplina. Precisa aprender a observar mais, a ouvir mais, a pesar cada frase. Precisa se perguntar: o que vou plantar com isso? O que vou liberar no mundo espiritual se falar agora? Isso traz vida ou traz destruição? Se não trouxer vida, cale-se. Se não edificar, cale-se. Se for apenas descarga de raiva, cale-se, porque sua boca é santa demais para ser usada como arma de destruição. Mas quando for hora de falar, fale com autoridade. Quando for hora de profetizar, profetize sem medo. Quando for hora de declarar vitória, levante a voz como trombeta, porque palavra sem disciplina destrói, mas palavra no tempo certo constrói. E lembre-se, até a oração requer disciplina da boca. Quantas vezes você deixou de orar porque estava ocupado reclamando? Quantas vezes gastou energia falando mal em vez de falar com Deus? O inferno se alimenta das suas murmurações, mas o céu responde às suas orações. Você precisa decidir para onde vai direcionar sua voz. Você é escolhido, e o escolhido aprende a domar a língua, aprende a transformar o fogo em luz, aprende a transformar a boca em fonte de bênção. E eu te digo, quando você começar a vigiar suas palavras, vai ver mudança imediata. Conflitos vão diminuir, feridas vão cicatrizar, portas vão se abrir, porque o céu honra quem usa a boca com sabedoria. Não se engane, controlar a língua é uma das maiores batalhas espirituais, mas também é uma das maiores vitórias. Quando você domina sua boca, você domina sua vida. Quando você disciplina a língua, você disciplina o destino. Você não é escravo da raiva, não é refém das emoções, não é obrigado a reagir ao ambiente. Você é escolhido, e os escolhidos têm domínio próprio. Eles sabem quando calar e quando falar. Eles sabem transformar o silêncio em arma e a palavra em decreto. Então decida hoje: não mais fogo destruidor, mas fogo purificador. Não mais palavras soltas, mas declarações conscientes. Não mais boca usada como armadilha, mas boca usada como altar. Porque você foi chamado para edificar, não para destruir, para abençoar, não para amaldiçoar, para libertar, não para prender. Você é escolhido e a sua língua será instrumento de vida, não de morte. Agora chegamos ao momento final. Não é apenas conclusão de uma mensagem, é o clímax de uma convocação. O Espírito falou com você do início ao fim. Você sentiu o peso, você percebeu os sinais. E agora não há mais desculpas. O tempo da espera acabou. O tempo de agir chegou. Você é escolhido e precisa responder a este chamado. Não pode apenas ouvir e deixar passar. Não pode tratar como se fosse mais um vídeo, mais uma palavra, mais um sopro de motivação. Isso não é motivação, é decreto, é ordem celestial, é sentença escrita antes da fundação do mundo. O poder da sua boca foi revelado. A responsabilidade das suas palavras foi exposta. A batalha contra a autossabotagem foi desmascarada. A força da confissão positiva foi ilustrada. O perigo da língua sem disciplina foi alertado. Agora só resta uma coisa: levantar-se, abrir a boca e ativar. Você não pode mais viver como vítima. Você não pode mais viver calado. Você não pode mais desperdiçar tempo com murmuração. O relógio do céu marca: este é o momento, este é o portal, este é o chamado. Então eu te digo, levante sua voz agora mesmo. Declare em alto e bom som: eu sou escolhido, eu sou separado, eu sou marcado pelo céu. Deixe que os céus ouçam, deixe que a terra registre, deixe que o inferno trema.
porque sua declaração é o selo da sua identidade. E mais, não guarde isso só para você. O escolhido não vive isolado. O escolhido carrega chama que precisa ser espalhada. Você precisa ser testemunha, precisa falar para outros, precisa abrir sua boca para incendiar os corações ao seu redor, porque sua vitória não é apenas sua, ela é sinal para muitos. Compartilhe esta palavra, espalhe esta mensagem, leve este fogo. Não esconda, não diminua, não apague. Se você recebeu, agora é sua vez de liberar, porque cada vez que você compartilha, você planta sementes em outros corações e o céu multiplica. E agora, vamos orar juntos. Feche os olhos, abra o coração, repita: Senhor, eu consagro a Ti a minha boca, eu entrego a Ti as minhas palavras, purifica os meus lábios, limpa a minha língua, santifica a minha voz, que cada frase que eu falar seja fonte de vida, seja instrumento de luz, seja decreto do Teu reino. Que nenhuma palavra inútil saia da minha boca, mas apenas aquilo que edifica. Eu rejeito toda autossabotagem, eu quebro toda maldição que eu mesmo declarei, e eu ativo hoje a verdade que o Senhor disse sobre mim. Eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou forte, eu sou livre, eu sou vencedor. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo. Sinta a atmosfera mudar. Sinta a presença envolver. Sinta o peso sair. Porque você acabou de plantar sementes eternas. Você acabou de alinhar sua boca com o céu. Você acabou de ativar uma nova temporada. Agora, o chamado é claro. Viva de acordo com o que você declarou. Não volte atrás. Não contradiga suas próprias palavras com murmuração. Continue regando suas sementes com fé, com oração, com perseverança, porque o fruto virá. O impossível se tornará normal, o improvável se tornará testemunho. E lembre-se, você não está sozinho. Existe um exército invisível ao seu redor. Existem anjos designados para te proteger e abrir caminhos. Existe uma nuvem de testemunhas torcendo por você. Existe um Deus que te chamou pelo nome e disse: você é meu. Então não recue, não tema, não hesite. Fale, declare, compartilhe, ative, porque este é o tempo dos escolhidos. Este é o tempo de levantar-se como voz profética. Este é o tempo de incendiar o mundo com palavras de vida. Você já ouviu demais para voltar a ser o mesmo. Você já recebeu demais para continuar calado. O céu espera a sua resposta. A terra aguarda a sua manifestação. E até o inferno sabe que não pode te parar mais. Levante-se, escolhido. Assuma o seu lugar. Abra a sua boca. Fale, porque o poder está em você. O selo está sobre você. A vitória já é sua. E eu declaro, a partir de hoje você vai ver milagres. Vai ver portas se abrindo. Vai ver correntes caindo. Vai ver cura acontecendo. Vai ver provisão chegando. Vai ver transformação em lugares onde antes só havia escuridão. Porque sua voz é luz. Sua boca é espada. Seu decreto é fogo. Agora, para selar isso, escreva nos comentários: amém. Diga com fé, declare publicamente, mostre ao céu e ao inferno que você está consciente da sua identidade. E mais, inscreva-se, porque esta jornada não para aqui. Você precisa continuar recebendo, precisa continuar ativando, precisa andar em comunidade. Você é escolhido e este é só o começo.